Graças a Deus, né, irmãos? Estamos de volta em nome de Jesus Cristo. Mais uma aula, mais uma escola bíblica dominical aqui nos estúdios da Rádio Voz Amiga. Né? Queria mostrar aqui para os irmãos aqui a nossa revistinha mais uma vez, né, pastor? Tá aqui, ó. O apóstolo Paulo, vida e ministério aos gentios. Dá uma olhada aqui. Isso aqui você consegue, não estou fazendo propaganda, mas você consegue encontrar no site do Brasil para Cristo, né, pastor? Se quiser um dia nos acompanhar, tá aqui, eu mostrar aqui também, ó. Aqui, ó. O apóstolo Paulo, a vida e ministério do apóstolo Paulo. E hoje nós estamos aqui na lição, na quinta lição, né? Domingo passado a gente falou aqui sobre Paulo na ilha de Chipre ali, que foi o início praticamente da primeira viagem missionária de Paulo. E hoje a lição é Paulo em Antioquia da Pisídia. Né? Depois que ele saiu da ilha de Chipre, juntamente com Barnabé, eles desceram ali em Antioquia, que era uma cidade uma cidade portuária, uma cidade que tinha um comércio muito forte, então existia vários tipos de pessoas ali, estrangeiros. E Paulo viu ali uma oportunidade para estar pregando a palavra, juntamente com Barnabé. Então você que está nos acompanhando aí, em nome de Jesus, abra comigo aí a Bíblia, em Atos 13, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o 18, porque a revista aqui, ela começa do 13, ela vai até o 18, do 18 ela pula para o 52. Mas se você já tem uma Bíblia em casa, deixa aberta conosco aí, que a gente vai lendo aqui devagarzinho e vamos compartilhar aqui, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos instruir neste ensino aqui, para que eu possa, juntamente com o pastor Sidney, estar transmitindo um estudo eficaz e com clareza, para que você seja edificado nesta manhã, em nome de Jesus. Paulo em Antioquia da Pisídia, a lição, diz assim, texto bíblico, Atos 13, a partir do versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, que é o João Marcos, o cooperador que escreveu o Evangelho de Marcos, apartou-se deles, voltando para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E Paulo levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto, por espaço de quase 40 anos. Versículo 18, né? Agora, pulando aqui para o 52, que está na revista, diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. O objetivo desta lição é compreender que um cristão ele precisa congregar, ele precisa estar junto com os irmãos. Para quê? Para obter conhecimento bíblico, para desenvolver o seu ministério de muita discrição, para sobressair nas perseguições. Vamos para a introdução aqui. Depois que Paulo e Barnabé saíram de Pafos, eles foram a Antioquia da Pisídia a fim de evangelizar a cidade. Atos 13 e 14. Antioquia da Pisídia, por ser uma cidade muito próspera na área do comércio, era habitada por vários povos, tais como gregos, judeus, romanos e frígios e outros gentios. Cidade estratégica para ser evangelizada. Antioquia da Pisídia foi uma das cidades fundadas por Seleuco, por volta do ano 300 a.C., que recebeu o nome Antioquia em homenagem a seu pai, Antíoco.
Essa cidade estava localizada na região sul da província da Galácia, Ásia Menor, que realmente é a atual Turquia, né? Nesta quinta lição estudaremos alguns fatos que ocorreram no ministério do apóstolo Paulo em Antioquia da Pisídia, que são essenciais para o desenvolvimento ministerial do cristão. Vamos ao estudo. Primeiro aqui, importância da sinagoga comparado à igreja. O ministério de Paulo era semelhante ao de Jesus. Ambos tinham o costume de evangelizar nas sinagogas. Atos 13, 14, 15, 9, 20, 13, 5, 14, 1, 17, 1 ao 2. Compare com Lucas 4, 14 ao 21. Tanto Paulo quanto Jesus sabiam perfeitamente da ênfase que os judeus davam à sinagoga, pois era nela que eles preferencialmente se reuniam para o estudo das Escrituras. Glória a Deus, até aí. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Então nós vemos aqui que Paulo, quando ele saiu ali da ilha de Chipre, fazendo parte da sua primeira viagem missionária, ele desceu ali em Antioquia da Pisídia, que ficava na região sul, e hoje é a atual Turquia. Se você for ver o mapa, e você dá uma olhada no mapa, você vai conseguir ver. E Paulo viu ali uma estratégia, pastor, para evangelização, porque era uma cidade portuária, era uma cidade que eles tinham muito comércio, tinha muito grego, muito romano, muitos gentios, frígios, tinha muitos judeus. Então ele viu isso como uma estratégia para evangelização, né? Uma porta aberta que Deus ali, que o Espírito Santo colocou na vida deles. E eles descendo ali para essa cidade, João Marcos voltou para Jerusalém, deixando somente Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, inspirados ali, direcionados pelo Espírito Santo, desceram para esta cidade, né? E foram direto para a sinagoga, primeiro para os judeus. Aquilo que eu falei na aula passada, que embora Paulo, ele foi apóstolo, Jesus chamou ele para ser apóstolo dos gentios, para pregar a palavra para os gentios. Mas primeiro, ele anunciou aos judeus a palavra. Então ele foi na sinagoga, procurou a sinagoga daquela cidade, né, num dia de sábado, que era o lugar, que era o dia que eles se reuniam ali, né, para poder estudar a lei, que é o Antigo Testamento, a lei de Moisés. E ele aproveitou a oportunidade de sábado, chegou na sinagoga e teve oportunidade. Aí Paulo começou a falar sobre a sua mensagem. Paulo elaborou um sermão. A gente viu aqui que os principais das sinagogas, eles cederam a oportunidade para Paulo e Barnabé, dizendo: se os irmãos tenham uma palavra de consolação para o povo, falai. Só que eles não esperavam que Paulo ia trazer uma mensagem poderosa, porque eles estavam acostumados a quê? A estudar a lei de Moisés, né? A lei, o Antigo Testamento. Paulo trouxe boas novas. Trouxe boas novas. Quando nós lemos aqui o sermão de Paulo, ele começou falando desde a saída do Egito até Jesus, mostrando para os judeus que Paulo entendia, sabia o que estava falando, né? Então, quando Paulo elaborou esse sermão ali, a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados pela palavra de Paulo. Então, o ministério de Paulo, ali naquela cidade, foi um ministério que teve um êxito muito grande, mas também gerou perseguições, muitas perseguições, porque as pessoas ali, nós vamos ver aqui mais para frente, que muitos judeus ali que não receberam, que rejeitaram a mensagem de Paulo e de Barnabé, eles incitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Amém? Mas nós vamos ver aqui mais para frente que Paulo, ele teve êxodo ali, e ali foi plantada uma igreja. Uma igreja muito próspera e frutífera. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Então, esse estudo, amém, que sobre a vida de Paulo, sua missão. E nós sabemos que nos dias de hoje, né, infelizmente são poucas pessoas que se preocupam com o seu ministério, né, com a sua chamada, né?
Então, a cada dia mais, nós devemos estarmos o quê? Meditando a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, e principalmente o estudo é muito importante, porque nós iremos encontrar vários tipos de pessoas, classes de pessoas, se nós não tivermos um estudo, um conhecimento, fica difícil de você assim levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas, principalmente aonde Paulo ali estava. Amém? Muitos estrangeiros. E nós vamos encontrar também nos dias de hoje situações de pessoas, principalmente quando nós levamos a palavra de Deus dentro de uma empresa multinacional, né? Eu trabalho numa empresa multinacional e ali às vezes nós encontramos pessoas de várias classes, né? De vários estados, até mesmo para fora da nossa nação brasileira, né? Então, onde você tem que ter aquela estratégia que o Espírito Santo de Deus te dá, amém, para você levar a palavra do Senhor, né? Conforme o momento, conforme a oportunidade que Deus dá. Se você não tiver um conhecimento, vai ficar totalmente difícil, né, cooperador Éder, para você falar do amor do Senhor Jesus. Então você tem que aproveitar você, obreiro, obreira, nos seus momentos vagos. Às vezes você pode estar pensando agora, pastor, não tem tempo. Tem sim, o tempo quem faz somos nós, né? De tirar pelo menos uma vez por semana, de você meditar a palavra do Senhor, né? Você que já está acompanhando conosco desde o início da Escola Bíblica Dominical, através da Rádio Voz Amiga, né? Então, já é uma oportunidade grande para você aprender juntamente conosco, através do Espírito Santo de Deus. Então, você tem que preocupar com o teu ministério. Você tem que se aprofundar dentro do estudo, conhecimento, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas... Crescer na fé, né, pastor? Crescer na fé, porque você vai passar ano, continua sendo a mesma pessoa, não tem, às vezes, aquela preocupação de zelar pelo seu ministério. Nós devemos zelar pelo nosso ministério, não importa qual ministério que seja, mas você tem que estar orando, jejuando, consagrando, se é na ministração da palavra, né? De você meditar a palavra do Senhor, que é totalmente ao contrário de ler, é meditar, pegar um versículo, amém? É comer ele verdadeiramente no mundo espiritual, né? Ver aquilo que você está meditando, né? Então Deus, Ele tem um do melhor para mim e para você. Só que você tem que se esforçar. É a mesma coisa no estudo secular. Para você chegar onde você chegou, se você é uma professora hoje, é um advogado, que lá que seja, através do seu estudo que você se esforçou, para a obra do Senhor é a mesma coisa. Nós devemos se esforçar, nós devemos zelar pelo nosso ministério. Porque vai ter momento da nossa vida, situações da nossa vida, que nós vamos precisar. Ou mais cedo, ou mais tarde, nós vamos precisar do conhecimento, né? Principalmente se Deus levar você para algum outro país. Então você tem que saber o que, né? A origem daquele país, né? Ver realmente, amém, o que aquele país é. Você tem que estudar aquele país, né? Geográfico e outras coisas mais, os costumes daquela nação, para você ter entendimento dentro da palavra do Senhor e levar a palavra do Senhor, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, para justificar, por falta de eles, lá do seu ministério, principalmente na administração, fala, né? Para que estudar muito? A letra mata, né? Tira versículos isolados para poder favorecer a lei, a né? si próprio, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A lei, né? Né, irmãos? Então se preocupa com o teu ministério, se aprofunda dentro da palavra do Senhor, principalmente você que tem a chamada, né, no ministério, na ministração, né? Você já é obreiro, presbítero, evangelista, ou cooperador, que está iniciando, já é diácono, amém? Então Deus tem coisa grande para você. Então você tem que se esforçar. Através do seu esforço, com certeza, você vai ver que Deus vai fazer no seu ministério. Que Deus vai realizar no seu ministério. Amém, irmãos? Então faça isso. Faça isto. Amém? Que Deus vai agir poderosamente
no seu ministério, né, cooperador? Com certeza. E o senhor falando, pastor, em respeito a se profissionalizar, é igual um médico. Ele vai estudar 5 anos, né? Às vezes vai fazer um pós-doutorado, um PhD, uma pós-graduação, né? Então isso ele vai levar o quê? De estudo? 5, 6, 7 anos. Por aí. Você vê, Paulo, 14 anos. Então, nem uma vida, né? não é uma vida. Então ele se profissionalizou, não se profissionalizou. Paulo, ele buscou o conhecimento em profundidade, ele aprendeu com Cristo durante 14 anos, né? Então, a gente abordou aqui nas aulas passadas que ele aprendeu muito com Barnabé. Eu pego muito nesse ponto, porque Paulo, ele, sabe, embora ele era o mais instruído entre todos ali na igreja de Antioquia, ele teve humildade. Teve humildade, humildade. E reconheceu ali, ele não ficou ali praticamente no banco, sentado durante 1 ano. Esperando, né? Esperando a oportunidade chegar, né? Então, olha só, para você ver, a mesma coisa de um jogador caro. Vamos lá, um exemplo. Que um time de futebol hoje contrata o Neymar. Vamos pegar aqui o Neymar. O Neymar é uma estrela hoje no futebol mundial. Já pensou? O Neymar, ele é comprado por um clube e ele chega nesse clube, ele não joga, ele fica na reserva, sentado, esperando a hora do técnico colocar ele. Assim foi com Paulo. Paulo ficou na reserva, esperando a oportunidade. A hora certa, sabe, a né? hora certa, aprendendo com Barnabé. Barnabé era o pastor ali de Antioquia. E outra coisa interessante, nós lemos aqui que a importância da sinagoga comparada à igreja como instituição. Então, Paulo ele se inspirou em Jesus, porque Jesus dava ênfase, porque na sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a lei. Então, Paulo, ele visionário, ele pegou esse exemplo de Jesus e foi direto para a sinagoga. E quando chegou na sinagoga, ele o quê? Aplicou conhecimento na vida das pessoas. Então, Paulo sabia o que estava falando. Paulo foi instruído ali na palavra, buscou realmente o entendimento. Você viu que Paulo, ele começa a falar, o discurso de Paulo, você pode ver em Atos 13, do 13 em diante, ele começa falando ali do Antigo Testamento, do Egito, que Deus tirou o povo ali com o braço forte, que eles estavam ali 450 anos, mais de 400 anos que ficaram ali sendo escravos, né? Então ele foi até chegar em Jesus. Então, embora Paulo ele falasse ali do Antigo Testamento, mas a sua mensagem era cristocêntrica. Paulo enfatizou a sua mensagem no Evangelho, em Jesus, né? Na morte, na crucificação e na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Paulo aprendeu com Barnabé. A igreja que Paulo fazia parte era uma igreja, pastor, compromissada com a palavra. Essa é a diferença hoje na igreja e na vida das pessoas. Uma igreja comprometida com a verdade. Você quer saber se uma igreja é de Deus? Se realmente está andando na presença de Deus? Você pega a Bíblia e analisa. Você analisa. Uma igreja de Deus é aquela igreja comprometida com a pregação do Evangelho, que dá ênfase na palavra de Deus. Essa igreja, sim, é uma igreja de Deus. Aquela igreja que tem compromisso com a verdade, que não negocia a verdade. Sabe, Paulo aprendeu isso aí com Barnabé. Desde ali em Antioquia, sentado, Barnabé dando instrução. Você viu que mesmo ele tendo um conhecimento muito grande, mas tinha coisas que ele não sabia que aprendeu, porque a Bíblia diz que nós temos que aprender uns com os outros. Então, para você ter sucesso e êxito na sua vida ministerial, você precisa aprender a palavra de Deus com profundidade. Faça parte de uma igreja que tenha compromisso com a verdade. Você pode ter certeza que você vai crescer na fé, assim como Jesus, crescer na fé e no conhecimento. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque nós queremos que você cresça na fé, que a sua vida espiritual seja edificada, né? Então, isso só é possível, irmãos, se você, como o pastor Orsidin disse aqui, se você dedicar tempo.
Você precisa se dedicar tempo. Você precisa ter seus momentos com Deus. Senão, não adianta. A gente tem tempo para tudo na vida, mas quando chega na hora de meditar na palavra, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quando nós olhamos aqui das viagens missionárias de Paulo, Paulo pregava com ousadia, Paulo falava com autoridade, porque ele sabia do que ele estava falando. Paulo sabia, sabe? Então não tem outro caminho. É este caminho. Quando ele desceu para Pisídia, ele aproveitou a oportunidade, existia vários povos, várias nacionalidades ali, uma cidade muito grande, uma cidade de comércio muito forte, portuária, muita gente. Paulo passou não só na sinagoga, deve ter passado nas ruas da cidade também anunciando o evangelho. E a Bíblia diz que muitos creram ali nele. Amém? Deus, aleluia. Que benção, né? E isso é importante, irmãos, que o operador Éder disse, né? Então nós temos que ter o momento de nós congregarmos, temos um ministério. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter pensado, às vezes não ter, às vezes feito alguma pergunta para alguém, para um homem, uma mulher de Deus, que a importância de nós congregarmos, de nós estarmos unidos com a igreja, né, que somos nós, para ter unidade, conhecimento, um ajudar um ao outro, né, de você ter uma determinação para você servir a Cristo. Você vai procurar um lugar aonde você vai se sentir bem, como fosse o seu lar, amém? E aonde vai ter alguém responsável por você no mundo espiritual. Isto é sério, não é? Para você ter também uma credibilidade daquela pessoa que vai ouvir a palavra de Deus através de você. Porque a pessoa vai perguntar: de qual ministério que você serve a Deus? Quem é o seu pastor? Ah, não tem, é eu mesmo, né? Ou às vezes assim, eu sou missionário, fui ungido no, vamos botar aquele caso lá, né? Ungido no monte, também sem ter uma confirmação através de um líder, né? Às vezes você até já é escolhido por Deus, mas tem que ter confirmação do homem, e isso é bíblico, né? Então você tem que ter uma origem, para que as pessoas venham dar credibilidade no seu ministério e em você. E você ter, às vezes a pessoa fala, né, cooperador, não precisa ter carteirinha, precisa ter carteirinha de missionário, de obreiro, tudo, mas você tem que ter uma origem, precisa, amém? Porque as coisas de Deus é organizada, né? E nós devemos ser o que? Submisso também à lei aqui da terra. A Bíblia diz que tudo que estiver ligado entre duas pessoas ou mais em qualquer coisa será ligado perante ao Senhor aí no céu, né? Então você tem que preocupar com isso, né? Você tem que estar congregando, que isso é bíblico, porque na igreja, né, com nossos queridos irmãos, amém, você vai receber o que força. Às vezes você está desanimado, Crescimento espiritual, né? Pastor? Crescimento espiritual, você Alimento. vai estar orando com o seu irmão, ou abraçado, ou pegado na mão, o que seja. Você está aprendendo, você vai ser ministrado através da palavra de Deus, e aí você vai recebendo força. Se você larga de congregar, que é o costume da igreja, o que vai acontecer? Vai ficar morto espiritualmente, né? E aí, depois de morto espiritualmente, aí é só Jesus Cristo de Nazaré para mudar a situação da sua vida. Então, a importância de congregar, a importância de estar juntamente com o irmão. Sempre costumo dizer para a igreja, a cada culto a Deus, juntamente com a igreja, que nós não vamos, isso aí é até para mim também, irmãos, é para qualquer um de nós. Amém? Um estudo a menos, uma lição a menos. Porque a igreja unida, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus, a partir do momento como fosse uma escola. Quando você sai dali, para você aprender com Deus, com o Espírito Santo, como você deve comportar depois quando você sair ali do templo da casa do Senhor. Então é uma escola, né? Para como que nós vamos se comportar aí no mundo nos dias de hoje, como nós vamos se comportar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Aprendendo como que nós iremos evangelizar, como que nós iremos falar, um início aí de um evangelismo para aquela pessoa que nós queremos evangelizar. Então, a igreja em si é para isso, um aprendendo um com o outro, mas sendo mestre geral, Jesus, o Espírito Santo de Deus.
Amém? Então nós devemos ter humildade. Aquilo que já foi dito. O apóstolo Paulo teve humildade, né? De reconhecer, ficou na reserva aguardando. Ele tinha um conhecimento tremendo, mas um conhecimento, amém, materialmente dizendo, conhecimento, amém, da lei do homem, amém? Mas não tinha um conhecimento na vida espiritual. E é totalmente diferente. Aonde a pessoa deve reconhecer, ser humilde para reconhecer o momento certo, o sinal verde de Deus. A hora que o semáforo espiritual chegar no verde e falar, vai meu filho, que você está pronto. Isso é forte. Isso é forte. Né? Quando chegar o semáforo no sinal verde, né? Então você vai prosseguir. Né? Mas para isso, você tem que fazer por onde. Com certeza. Né? Fazer por onde. Né? No início do meu ministério, eu comecei a pastorear, eu não era nada, assim, na visão humana. Não era nem cooperador, nada. Resolvi de uma hora para outra, chamei o meu pastor, assim, eu posso abrir um ponto de pregação? Não era nem diácono, nada, apenas jovem, né? Mas eu sentia aquela chamada, aquela responsabilidade de fazer algo para Deus. Eu fiquei pensando assim, né? O que eu estou fazendo para Deus? Nasci no berço evangélico, o que eu estou fazendo? Acho que eu vou fazer. E a irmã ficou tão, que cedeu a sua residência, a saudosa nossa querida irmã, né? E ela não teve aquela confiança assim nos olhos humanos, porque eu era com 25 anos de idade, olhou para mim assim e falou assim, ó, tem muitos pastores que veio aqui, começou o trabalho, né? E depois de menos de um mês, de 3 semanas, aí sumiu, não apareceu, não deu nem satisfação e largou o povo. Uhum. Eu falei para ela, assim, teve essa ousadia de falar para ela assim, às vezes você está olhando para mim como fosse uma criança, um jovem, né? Mas eu tenho uma responsabilidade que eu vou ter com a senhora e principalmente, primeiramente com Deus. Falei para ela, o dia que eu faltar um culto, né? E não avisar a senhora pode chegar no outro dia, a senhora pode ter autoridade, chegar no outro dia e falar assim, eu não quero mais você aqui na minha casa, realizando o culto, né? E com 6 meses Deus honrou. E é onde que eu aluguei um salão, né, irmãos? Então ela olhou por causa do quê? Testemunho de pessoas que não dão testemunho de homem de Deus. Popular mesmo? É popular, né? O senhor ama popular, pastor? Amo popular. Então, amados irmãos, então é isso, eu tenho experiência própria de mim mesmo. Depois que ela pegou confiança em mim, foi uma bênção de Deus, era culto 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Fazia sol, chuva, tempestade, às vezes só estava eu, ela e a sua filha numa varandinha pequenininha, né? E não vinha ninguém, nós cantávamos no hino da harpa, orava e ia embora, feliz para casa mesmo, não tendo ninguém. Não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha banco, não tinha cadeira. O banco da igreja era um bocal de poço, né? Mas Jesus estava presente. Mas Jesus estava presente. Principal, né? E a cobertura da igreja era um pé de manga. E quando chovia, eu ficava com dó da irmã, aquela casa com aquele piso de vermelhão brilhando, né? Dava para você ver até a sua face lá, aquela cera vermelha lá, e escovão ficava brilhando. Dava até dó dela, mas com 6 meses... Quando descalço ali não sai mais do pé. Não sai mais do pé. Né? Então é isso, meus queridos. Então são experiências que a gente tem, uma bagagem que a gente leva para os obreiros do dia de hoje. Então se você prometer algo para alguém, eu vou na sua casa, né? Vamos aprender um pouco da palavra de Deus, né? No evangelismo, se você falou, cumpra. Porque o dia que você falhar, a pessoa não vai ter mais credibilidade. A pior coisa na vida do homem, da mulher de Deus, cooperador Éder, né? E o diretor, irmão João Souza, que está aqui, é a pessoa perder a credibilidade do ser humano. Né? Com o ser humano. Então você sai daquela cidade e vai para outra cidade, porque ali você já foi, né? Que Deus abençoe aí a pastora que está nos acompanhando, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cooperadora Camila Fernandes, né? Ana Maria, a minha sogra, Dona Branca, acho que ela está lá na Bolívia ouvindo essa programação com a sua família. Aleluia. Que Deus abençoe nossos queridos irmãos bolivianos, diaconisa irmã Hélia, minha querida esposa, missionária Sandra de Abreu, né? Mulher de Deus, que Deus abençoe, que Deus colocado ao meu lado. A pastora Maria Judite, né? Que Deus abençoe também, que está acompanhando esta programação.
é a pastora, minha ex-obreira, né? Que Deus abençoe, né? A gente fica feliz, né? De ver aí os nossos obreiros hoje, desenvolvimento, né? Que hoje tem um ministério, né? Leva a palavra de Deus, tem uma responsabilidade, né? O presbítero irmão Antônio Barreto, meu primo, né? Que Deus abençoe a todos aí que estão nos acompanhando aí nesta live. Graças a Deus, irmãos. Um abraço a todos aí. A gente fica feliz aqui dos irmãos estar participando conosco aqui, em nome de Jesus. Que Deus venha iluminar todos aí, em nome de Jesus. Mas é realmente o que o pastor falou, é uma coisa muito profunda, né? Uma coisa que Paulo também passou. Então, nós temos que entender, irmãos, a importância do corpo de Cristo ali, dos irmãos, da congregação, de você estar junto, né? Eu sei disso porque eu fiz muito culto em casa, ainda faço, eu dei uma parada por causa tô cooperando com o pastor por causa da pandemia. Mas é bom você se reunir para ver as necessidades das pessoas, você vai compartilhar, ali você recebe um alimento espiritual, né? Ali você recebe conselho, você recebe oração, ali você está compartilhando para desenvolvimento pessoal e ministerial. Paulo desenvolveu o seu ministério ali na igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé. Ali ouviu Barnabé pregando. Antes da pessoa ser enviado, antes dele ser enviado, ele aprendeu muito, teve humildade para poder ter êxito em seu ministério. Agora, às vezes a pessoa fala bem assim, mas igreja não salva. Realmente, eu concordo, o que salva é Jesus, nós somos salvos pela graça, mas o papel da igreja hoje é ajudar você na sua peregrinação espiritual. Unidade, né? Esta unidade, né? E outra, o salvo, aquele que foi salvo, ele vai querer fazer parte, assim, de um corpo, ele faz parte do corpo, ele vai querer fazer parte de uma congregação aonde as pessoas partilham da mesma fé, né? Então, o problema hoje, né, que nós vemos muito, pastor, é que a igreja, de uma forma geral, ela tem perdido muito a sua identidade. Jesus, ele nos chamou para ser sal e para ser luz, né? Nós estamos vendo aqui, a importância da igreja na vida de um cristão, né? Hoje, muitas denominações, elas têm distorcido a palavra de Deus. Elas têm negociado a palavra, têm feito aliança com o mundo. Hoje, isto aí, pastor, que tem o evangelho, na verdade, na vida dessas pessoas, dessas denominações, tem caído em descredibilidade. Olha só para a igreja primitiva. A igreja primitiva, né, era uma igreja compromissada com a verdade. Eu acabei de dizer aqui, né, uma igreja de Deus é aquela igreja comprometida com a pregação do evangelho, que tem o evangelho como regra de... É por isso que nós estamos aqui. Para fazer você entender isto, para fazer você compreender o evangelho, a pregação da palavra. Então, mais uma vez, repetindo para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha, uma igreja de Deus, uma igreja séria, é aquela igreja que não negocia o evangelho, uma igreja que não vende o evangelho, uma igreja que não distorce o evangelho. Uma igreja que é compromissada com a verdade bíblica. Paulo fazia parte de uma igreja compromissada. É por isso que quando eles foram enviados ali na primeira viagem missionária, eles foram perseguidos. Porque uma igreja séria, ela é perseguida. É verdade. Ela é perseguida. A igreja nasceu debaixo de perseguição. De perseguição. Agora, quando a igreja... Olha para os dias atuais, que é a igreja de Laodiceia. Vocês não são frio e nem quentes, vocês são morno. Vomitar-te da minha boca. Então, perdeu a identidade. Isso aí perde, o que o senhor falou, perde credibilidade. É por isso que hoje a igreja, as pessoas falam assim, eu sou evangélico. A pessoa já é vista com maus olhos. Com maus olhos. Por quê? Por causa disto. E antes não, né? Há muitos anos atrás, na época dos nossos pais. Não. Exatamente. Nós estamos falando aqui de Paulo, das suas viagens missionárias. Aonde Paulo passou, ele teve resistência.
Aonde Paulo passou, ele teve inveja, perseguição, porque pregava a palavra na sua essência. Então, a igreja hoje, no Brasil, é o quê? É uma igreja mansa, é uma igreja que está lá na Globo recebendo troféu promessa. Por quê? Porque é uma igreja que não está salgando mais. Você foi chamado para ser luz e para ser sal. Você foi chamado para salgar. Então, quando a pessoa já não está cumprindo mais o seu ministério, a igreja já não está fazendo o que é para ser feito, ela perde identidade. Está fazendo o inverso, né? Está fazendo o inverso. Está fazendo aliança com o mundo. Irmãos, entendam o negócio. A igreja, ela foi chamada para pregar a palavra de Deus. A verdade não pode ser negociada. Não pode, mesmo que causa divisão, não tem problema. Às vezes minha esposa falou bem assim, mas olha só, minha esposa falou bem assim para mim uma vez. Ela está nos assistindo, um beijo, querida. Ela falou assim para mim, mas você não pode falar essas coisas. Você fala, porque, falar, né? Mas, pastor, diz um ditado, se não me falha a memória, do Martinho Lutero, diz assim, a paz ser possível, mas a verdade a qualquer preço. O discurso não pode ser mudado para agradar ninguém. Senão ele perde a essência. Se você muda o evangelho, já não é mais evangelho. E a sua responsabilidade com Deus? Exatamente. Tem essa aí também. Com certeza. Naquele grande dia de prestar conta com o Senhor. Prestar conta. Aí você vai falar, ô cooperador Éder, ô Éder, o que você fez lá na terra, meu filho? Então. Distorceu a minha palavra, né? Para agradar, ocultou de falar minha verdade. Minha verdade, a coisa é séria, né? A coisa é séria. Então nós somos chamados para isso, para pregar a palavra verdadeiramente, assim como foi na vida de Paulo. Paulo, a igreja, quando ela está pregando a verdade, quando ela está no caminho, ela é perseguida. A igreja está fazendo ali, fez aliança com o mundo. Sabe, tem pessoas que não gostam de falar, fez aliança com o político. Você foi chamado para isso, querido. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos eleitos. Nós somos eleitos. Nós carregamos no nosso coração, sabe, uma responsabilidade muito grande. A pessoa fala assim, o que é evangélico? Hoje em dia virou moda falar assim, eu sou evangélico. O que é evangélico para você? Evangélico é aquele que carrega a qualidade do evangelho dentro do coração. Isso é evangelho. Isso é ser evangélico. Então, e essa verdade, essa qualidade do evangelho, ela não pode ser negociada. Ela não pode ser misturada. Ela tem que ser genuína. Ela não pode ser negociada. Sabe? Então, a igreja ela tem feito aliança com o mundo. Ela tem omitido a verdade para agradar muitos. Você não tem que buscar a aprovação do homem. É verdade. Você tem que buscar a aprovação de Deus. Eu não estou preocupado se as pessoas que estão me assistindo, ou a maioria das pessoas desta programação, porque esse Facebook aqui, pastor, alcança milhões de pessoas. Muitas pessoas. Eu não estou preocupado que vocês vão olhar e falar assim, eu não aceito. Não tem problema, rejeitar a mensagem de Paulo. Agora, o que eu busco é a aprovação de Deus, é olhar para cima e ver o sorriso de Deus na minha vida. Olhar para cima e olhar e ver a simpatia do Senhor a meu favor. Buscar a aprovação do alto. Sabe? Olhar para cima e Jesus falou, olhando para mim e dizendo assim, ó, dando um joia para mim, porque eu estou indo no caminho certo. Glória a Deus. Né? Porque, entenda um negócio, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa antiga dos pais da igreja, eles falavam, você quer agradar todo mundo? Você quer, tá me ouvindo aí? Você quer agradar todo mundo? Então não pregue a verdade. Distribua sorvetes. É forte, hein? Graças a Deus que Deus está falando conosco nesta manhã. É muito forte, amém, irmãos? Nós vamos ver aí, irmãos, dentro do estudo aí os 10 motivos, né, que confirma essas verdades. O primeiro motivo é a igreja é mais do que um local físico onde as pessoas se reúnem, ela é a casa de Deus. Amém? A igreja é um lugar, segundo a igreja, é um lugar consagrado por Deus, onde Jesus revela.
Até o próprio Cristo, com 12 anos de idade, não tinha nem ainda, amém, aquela responsabilidade de estar juntamente com os doutores, e quando a sua mãe e seu pai foi procurar, ele estava no meio dos doutores, também discutindo a lei de quem? De Deus, a lei do Pai. Olha a responsabilidade. Né? Quando a pessoa tem o chamado. E né? diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Na graça aquilo que está sendo abordado aqui nesta manhã. Isso é verdade. Na graça e no conhecimento. Né? O terceiro, na igreja o cristão aprende sobre o dever de se congregar. E o quarto, a igreja, o cristão recebe ministrações bíblicas para o seu crescimento espiritual. Isso é realidade, irmãos. Crescimento espiritual é muito forte quando fala sobre crescimento espiritual. Nós temos que ter o crescimento espiritual. Você já pensou você passar anos e anos e anos a mesma coisa? Tem nem crescimento. Bebezinho, tá, só está tomando leite. Não, ele fica doente, você não pode falar nada que ele já não vai mais, e fica cheio de disque-me disque, né, e fica emburrado se não recebe oportunidade, né, e fica ali, qualquer coisinha sai, vai e volta, e fica naquele mundinho de bebezinho que você tem que estar balançando o berço. Nunca vai crescer na fé, porque não se dedica na palavra. Ele não dedica na palavra. É o que o senhor está falando aí. Isso é verdade, porque é só do leitinho. A hora que tomar um mocotózinho, não é só o caldo, nem. Não me toque, qualquer dia não me né? toque, porque ele é sensível, não pode falar uma verdade para ele que ele já acha ruim. É o crente cristal, né? É o cristal. Qualquer coisinha eles quebram e já querem distanciar. Se olhar. Tá enrolado. O pastor não me deu pai do senhor, né? A irmã não me cumprimentou. Não me cumprimentou, isso e aquilo. Né, irmão? Vamos crescer na fé, tá na hora. Jesus está às portas. Forte, né? Jesus está às portas. A hora para você ficar olhando para o irmão esquerdo e à direita, cabe na hora que fica o seu irmão, fica você chupando o dedo aí, nós estamos lá na glória. Exatamente. Dando glória a Deus, aleluia. Então, vamos crescer. Amém? Espiritualmente. Glória a Deus. E o sexto, o quinto, a igreja é um lugar onde o cristão pode se dedicar mais facilmente à oração e ao jejum. Isso é verdade. Principalmente no ministério onde você está, se estiver, amém, ou mensal, ou de 15 dias, ou semanal aí, né, o dia de dedicação a Deus, de estar junto, amém, orando, jejuando, passando um dia de consagração, isso é muito importante na vida do ser humano, no seu conhecimento. Né? Eu tenho uma experiência grande comigo mesmo, quando às vezes a gente tira aí, uma vez por ano, quando dá tempo, né, de ir no monte para ir para o mato, mas monte mesmo, não é mata não. Lá no Morro do Paxixi, quando você está lá buscando a Deus, meditando a palavra do Senhor, parece que o Espírito Santo de Deus vai lá, serra a sua cabeça no meio ali, planta a palavra de Deus ali dentro. É algo sobrenatural, é algo grande, irmãos, é algo que Deus vai revelando para você, coisas ocultas, conforme está lá em Jeremias 33:3, através de você clamar, orar, buscar o Senhor, Deus vai revelando dentro da tua palavra coisas tremendas. E lá onde você vai ter tempo, juntamente com os irmãos, né, através do testemunho pessoal de cada um que está com você na igreja do Senhor, na irmandade, amém, de você receber testemunho através de uma pequena palavra, daquele testemunho daquele irmão, vai te fortalecer, né? É que nem nós tivemos ontem no culto de ação de graça ali do pastor José, estava comentando ontem à noite na programação, benção grande, aquilo que o pastor José disse, né, irmãos, que Deus ensinou ele grandemente, entre ele e a esposa, sobre o perdão. Muitos querem alcançar a vida eterna, mas não perdoa. É em vão, irmãos, a verdade tem que ser dita, é em vão. É perder tempo, amém, na casa do Senhor. Né? Fica amargurado, não perdoa. Como que você vai orar o Pai Nosso? Como que você vai ser perdoado, né? Pedir perdão para Deus se você não perdoa o seu irmão? Ele quer ser perdoado, mas não quer perdoar. E às vezes tem aquelas pessoas, eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro, então não vou ver. Quero nem ver aquela pessoa na minha frente. Se ela passar na mesma rua, eu desvio uma quadra, uma rua abaixo. Então não é perdão, né, irmãos? E isso é importante, né? O perdão é essencial, aonde ali os discípulos disseram ali para Jesus 7 vezes, Senhor. Não somente 7, mas 70 vezes 7 dá 490.
Um número simbólico, né? Simbólico, que às vezes você pode estar pensando. Pode passar. Às vezes você está pensando em pastor Sidney, cooperador Edson, né? Se a pessoa cometeu algo contra 1491, então eu não posso perdoar por causa de um. Não, é um número simbólico. Né? Vamos aumentar um pouquinho mais. Se ele fez algo contra você 1000 vezes por dia, então perdoa 1001. Né? 1001. E assim sucessivamente. E assim vai indo, né? O sexto, na igreja, é participar do corpo e do sangue do Senhor. Memorial, né? Memorial, porque que ele venha, né? Aí a palavra do Senhor diz o quê? Né, irmãos? Aquele que não participa do meu corpo, do meu sangue, não terá parte. Olha que coisa seríssima, né? O cristão recebe aprendizado sobre o culto cristão. Amém? É o sétimo. E o oitavo, a igreja, o cristão é preparado pela sua liderança para o serviço ministerial. Amém, irmãos? Pela sua liderança. Seja obediente. Não seja aquele obreiro, obreira rebelde, não. Amém? Seja obediente. Não vai, porque hoje, infelizmente, os obreiros vão no rumo do outro, né? Olha, o pai vai seguindo. Paulo foi um exemplo, né? Paulo foi um exemplo ali, obediente, né? Obediente, né? Barnabé, né? Barnabé. Não, e outros nomes, outros nomes que eu nunca ouvi falar, Manaém, o Lúcio Cirineu, né? Manaém, o Lúcio Cirineu e o outro lá, Simeão. E eles, para você ver, foram citados por Lucas acima de Paulo. Paulo foi citado em último, mesmo assim, né? Reconheceu ali, ficou quietinho esperando a oportunidade. A humildade, uma humildade, amém, é muito importante na vida do homem e da mulher de Deus. A humildade, irmãos. Você tendo humildade, irmãos, você vai para qualquer lugar do mundo, que nem diz o outro, né? Você vai até para a China, né? Então, na igreja, o cristão é preparado pela sua liderança para o serviço ministerial. E muitos, às vezes, não querem aguardar a liderança enviar. Né? Fala, não, o pastor está me perseguindo, o pastor está fazendo isso, está fazendo aquilo, não me dá oportunidade, é isso, é aquilo, fica brabo. Né? Há momento também que Deus nos prova. Eu tenho experiência de mim mesmo no meu ministério. Há momento que Deus permite na nossa liderança nos provar, para ver se tem um fruto do Espírito. Né? Mesmo que você está preparado, Deus manda, espera um pouquinho, não envia ele ainda. Né? Entendeu? Tem esse aí também. Né? Então, tudo isso você vai buscar através de quem? Do Senhor Jesus. Ele vai te dar, né, esse entendimento. Na igreja, o cristão desenvolve dons ministeriais estabelecidos por Deus. Isso é importante, irmão. Você que tem dom no mundo espiritual, zela daquilo que Deus te deu. Que são ferramentas que a palavra do Senhor diz. Desenvolve. Treina, né? Busque, né, pastor? Não vai enterrar, ou às vezes não vai colocar no ferro velho, não. Né? Deixar enferrujar, porque vai ter um dia, irmãos, que Deus vai te cobrar. E forte. Cobrança forte. Está extinto de... Né? Que muitos estão parados por aí. Pregadores, inclusive professores de escola dominical, está extinto, né? Extinto. Quase você não vê. Se você tem, se seus irmãos estão me assistindo aí, tem esse chamado aí, eu sempre falei, eu estou disposto a cooperar. Eu te ajudo. Né? Porque as pessoas só querem cantar. Hoje só tem levita, mas e os professores? Né? Os professores são responsáveis pela educação do Brasil. É verdade. Né? E no reino de Deus também. Porque Jesus foi o maior professor. Ele ensinou parábolas, ensinou ali lições de vida, princípios espirituais para ser levado para a vida toda. Então hoje em dia você não vê, né? Se você está me ouvindo aí, você tem esse chamado aí, quer aprender, eu estou disposto porque é um prazer muito grande, eu não tenho inveja. Um prazer muito grande é ver você dando estudo, é ver você crescendo na fé, é compartilhando com você. Porque hoje em dia as pessoas só andam pelo caminho fácil. Né? Agora vai fazer um esboço, vai estudar. É difícil, mas você tem esse chamado, né? Nós estamos aqui para cooperar, né, pastor? Então, sim. E a gente se alegra, mesmo se alegra aí, ó. Se alegra, ué. Né? Glória a Deus, estou aqui. Quer aprender? Quer dar estudo? Estou pronto.
Aí, ó, tô legal aí, ó. Tá aí a pastora Maria Judite, ex-obreira minha. Eu fico feliz de saber de uma pessoa chegar e falar: ó, pastor, quantas vezes as pessoas me encontram e falam: pastor, eu vi o seu ex-obreiro, hoje ele tem um ministério, né? Hoje eu tenho um ex-obreiro que ministrou lá na Popular no último culto de 2022, o pastor Ailton, né? Foi lá agradecer. Hoje ele está lá em Portugal. Lá em Portugal. Estava juntamente conosco, com o saudoso nosso querido irmão Celso, o pastor Pedro Luiz, né? Era daquela época, dos anos 90. Hoje ele está lá em Portugal. Tem outro que está lá na Espanha, na Barcelona. Isso aí é algo maravilhoso, irmãos. Estamos aí para poder aprender. Claro. O melhor desejo de um pastor, não sei se é de todos, né? É ver o seu obreiro, a sua obreira deslanchando. Desenvolvendo o trabalho, crescendo na fé, né? Fazendo a orando, vendo as pessoas sendo curadas, né? Sendo seu obreiro, sua obreira, sendo um canal de bênção, né? Quantos obreiros que eu tive aí, que estão em outros ministérios, nas Assembleias de Deus Missões, Mato Grosso, Palavra, né? A gente fica feliz por isso. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí onde você vai ver, você vai se alegrar, por quê? Aí você vai ver realmente a chamada que Deus teve na sua vida. Exatamente. Não é verdade? A chamada que você teve na sua vida. Então é assim que Deus quer fazer também no seu ministério. Hoje eu me preocupo muito, esses dias eu estava até comentando com o vereador Éder e com alguns pastores amigos nossos, né, irmãos? A nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos. Será que terá pastores daqui a alguns anos? O que eles vão herdar também? O que eles vão herdar? É preocupação, nós devemos preocupar com isso. Por isso que é bom você ter uma formação, ter um conhecimento muito bom, ter vida com Deus, para você transmitir isso aí para os seus filhos. Para que no futuro eles, né, cresçam na fé e não se rendam a este mundo, né? Porque as coisas vão ficar difíceis. As coisas vão ficar difíceis. É o que o senhor sempre fala, quando começar a perseguição, porque eu falo, a igreja, entenda o negócio, o maior perigo da igreja é quando ela está sendo admirada. Isso é perigoso, por quê? Quando a igreja ela está sendo admirada, a igreja ela está sendo aplaudida, esse é o perigo. Por quê? Porque ela morre espiritualmente. Porque ela exatamente do homem, né? Por quê? Ela se torna um sal insípido. Não serve para mais nada. Jesus disse lá, sabe por que Jesus disse? Está lá em Mateus 5:3, né? Que vós sois o sal da terra e a luz. Estou pegando nessa parte hoje porque é importante. Você vai entender onde eu quero chegar. Jesus disse que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Falando para os discípulos, a igreja, os discípulos ali, fundadores da igreja ali, Jesus, essa palavra é para a igreja atual. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas agora, se o sal não servir mais para salgar, for insípido e perder o seu sabor, para mais nada presta. Serve para ser só jogado fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus disse isso aí? Porque o sal, nos tempos de Jesus, era usado no sacrifício. Quando o sacerdote ia fazer o sacrifício e via que o sal já não servia mais para salgar, tinha perdido o sabor, não salgava mais, se tornara insípido, ele pegava o sal e jogava nas escadarias do templo. Porque quando chovia, as pessoas subiam no templo, nas escadarias, aquele sal ali evitava que as pessoas se derrapavam nos degraus da escada. Era pisado pelos homens. Cultura judaica, isso é muito bom as pessoas aprenderem. Então tudo tem um sentido. Então quando você é chamado para fazer algo, você já não está exercendo mais a sua função ou aquilo que é para ser feito, para mais nada serve. Porque você perdeu a essência do evangelho. Por isso que é importante você fazer parte de uma igreja bíblica que prega a palavra. Porque você vai ser nutrido, você vai ser forte espiritualmente. Então, irmãos, nesta manhã, olhe para Deus. Busque a aprovação de Deus.
Estuda a palavra em profundidade, cresça na fé, no conhecimento. Paulo teve tanto êxito nas suas viagens missionárias, por quê? Porque fazia parte de uma igreja bíblica, uma igreja aberta à palavra de Deus. Ali tinha escola dominical, ali tinha pregação da verdade, ali tinha profecia, o profeta na nova aliança é pregar o evangelho, ali tinha mestres, ali tinha humildade. Ali uma igreja bem ajustada, uma igreja que prega o evangelho na sua essência, ela fica uma igreja forte. Ela gera obreiros e obreiras centrados na palavra. Então as pessoas, pastor, elas ficam fortes na fé, elas entendem que elas foram chamadas, não é para negociar a palavra, não. Hoje nós temos visto aberrações. Eu estava conversando com o pastor aqui, semana passada, se não me falha a memória, depois do estudo, você vê hoje megas igrejas, megas templos, lotado, aí a pessoa olha e fala bem assim, nossa, Deus está abençoando. Quem disse? A maioria que está lá, você tem certeza que está lá, chegaram lá pelo evangelho? Não. Chegaram lá para obter interesses pessoais. Riquezas, né? Riquezas. Terrenas. Próprio, né? Buscar benefício próprio. Eu te pergunto, é sinal de que Jesus está abençoando? De maneira nenhuma, Jesus não se empolga com multidão. E digo mais, João 6, capítulo 6, depois você vê lá, quando Jesus começou a pregar um discurso duro, forte, a Bíblia, né? Diz que com a multidão voltou para trás. Aí Jesus ainda disse para você cair também. Essa é uma mensagem poderosa. Poderosa. Essa é uma mensagem poderosa. Estou trabalhando em cima desta mensagem. Deus é maravilhoso. Então, já são 11h10. Continuando aqui, irmãos, vamos partir já para as partes finais. Quando você pregar a palavra de Deus, por que Paulo ali... Paulo teve êxito na sua viagem missionária, só que também teve resistência. Em Chipre, o que aconteceu em Chipre? Ele teve uma resistência ali do mágico, né? A gente viu na aula passada, chamado Bar Jesus ali, que tentou tirar a atenção do procônsul Sérgio Paulo, fazendo com que ele não recebesse a mensagem do evangelho. Então Paulo teve uma resistência ali, né? Contra esse feiticeiro. Era uma cidade pagã que cultuava a deusa Afrodite, né? Que é a deusa do amor, a deusa grega, e para os romanos era a deusa Vênus. Então é uma cidade muito feiticeira, é uma cidade que tinha muito feiticeiro, muita macumbaria e tudo mais. Quando Paulo desceu para Antioquia da Pisídia, aqui eu estou correndo contra o tempo, os irmãos, que já está terminando, né? Depois você olha na sua Bíblia aí, se não me falha a memória, está aqui em Atos 13, né? Até no versículo 52 você vai ver o que aconteceu ali, né? Olha só que interessante. Paulo, ele desceu ali para essa cidade pregando o evangelho. Ele foi para a sinagoga, num sábado. Paulo, ele pregou uma mensagem esmagadora. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. Paulo não falou dele, Paulo não falou de fulano, ciclano. As pessoas precisam, pastor, entender o negócio. Precisa entender. Olha aqui para mim, você que está nessa câmera, aqui naquela câmera e tudo mais. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Quando você abriu o texto bíblico, vou pegar aqui a Bíblia, pastor, porque eu estou pegando a revistinha aqui, rapidamente. Quando você pregar aqui, ó, está um texto bíblico, que é a palavra de Deus. Quando você lê um texto, explica esse texto. Tem pessoas que leem o texto, aí o cara vai falar do papagaio, do cachorro, do gato, da sogra, do vizinho. Você não pregou, irmão. Né? Você não pregou, você leu o texto. A mensagem de Paulo foi esmagadora, porque Paulo pregou a palavra. Leia. Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra. Aí o cara abre a Bíblia, o cara vai falar eu estou vendo um anjo. Anjo não edifica. O que edifica é a palavra. Explique o texto. Se você não explicar o texto, você não pregou. Pega o texto, aplique na vida das pessoas. Tragam para o dia de hoje. Né? Às vezes a pessoa lê assim o texto, aí vai para outro lugar. Você não pregou. A mensagem de Paulo foi esmagadora.
Por quê? Ele pregou o evangelho, ele pregou a palavra, só a palavra Paulo pregou. E olha o que aconteceu na cidade. Olha o que aconteceu. Isso foi num sábado, na sinagoga. Na sinagoga. Eles ficaram maravilhados, que não esperaram nem chegar no outro sábado seguinte. Já procuraram Paulo, falando, não, no outro sábado você fala essas mesmas palavras. Que concluindo, no outro sábado a cidade inteira foi na sinagoga, que a sinagoga ficou pequena. Contagiou. A cidade inteira foi para a sinagoga ouvir a palavra. O que é isso? Avivamento. Avivamento. Irmão, entenda o negócio. Barulho religioso não é evangelho. Barulho religioso não é evangelho. Cair no espírito não é avivamento. Avivamento é andar no espírito. Isto é avivamento. Olha que interessante. Paulo, estou correndo contra o tempo aqui. Paulo, quando foi pregando ali, as pessoas ficaram com sede. Amós 8:11. Eis que enviarei fome e sede na terra, não sede de água e nem fome de pão, mas de ouvir a minha palavra. Glória a Deus. Está lá em Amós 8:11. Depois você olha aí na sua Bíblia em casa. Então, concluindo, né? A igreja inteira foi ali, a cidade inteira, melhor dizendo, foi ouvir a palavra. E o mais importante, pastor, a Bíblia diz que nenhum milagre foi feito, foi relatado ali naquela cidade. Nenhum milagre. Nenhum. Só que a palavra de Deus foi pregada poderosamente, com fidelidade e poder. Glória a Deus, aleluia. Para você que acha que Deus só está presente quando tem milagre, Está enganado. está enganado. Uma cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. É o mais importante. Que as pessoas ali, Paulo plantou uma igreja ali. As pessoas ouviram o evangelho e se renderam aos pés do Senhor. Ficaram maravilhados. E isto gerou perseguição. Aquilo que eu falo. Gerou perseguição. Por quê? Porque o mesmo sol, como diz o ditado popular, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Em uns gera quebrantamento e outros gera endurecimento. Em uns produz fé, em outros produz o que? Rejeição. Mas a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser anunciada. E a Bíblia diz, pastor, em Atos 13:48, que todos aqueles ali que ouviram a palavra, aqueles que estavam ordenados para a vida eterna, creram. Muitos não creram, mas a maioria creu. Os que estão ordenados para a vida eterna, creem. Quem são esses? Não sei. Pregue a palavra. Aquilo que Deus colocou na tua mão. Não negocie a palavra. Pregue o evangelho, sabe? Faça a tua parte, porque o resto é com Deus. Se Deus te chamou para pegar a palavra, pregue. Avivamento, irmãos, é isto. Avivamento é tirar o velho e colocar o novo. Avivamento é despertar, é nascer, gerar fome e sede no seu coração de ouvir o evangelho e se render aos pés do Senhor. Avivamento é reavivar, é largar a vida velha, aquela vida morta, e viver uma nova vida em Cristo. Isto é avivamento. Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque falou isso aí? Porque o povo estava sendo levado cativo pelos babilônicos, porque por causa do seu pecado. Quando Abacuque falou assim, aviva a tua obra, Abacuque estava falando assim, ó Senhor, reaviva o povo. Reaviva o povo, faz o povo voltar para o Senhor. Porque o povo tinha voltado as costas para Deus. Então avivamento é despertar para a verdade. É despertar para a luz. É ter a consciência tocada pela palavra de Deus. E se voltar aos pés do Senhor, se render aos pés do Senhor. Isto é avivamento. Avivamento não é bagunça. Avivamento não é plantar bananeira. Avivamento não é ficar querendo entrar debaixo de banco, subir nas paredes. Avivamento, irmão, é você nascer de novo. Avivamento é você dar lugar para Jesus trabalhar na tua vida. É você se converter, é você largar os seus pecados. É você se voltar para a palavra de Deus. Isto é avivamento, sabe? Isso aconteceu nesta cidade de Antioquia, o maior avivamento. O avivamento foi tão grande
que gerou inveja nos religiosos, que iriam perseguir Paulo. Chegaram nas mulheres da mais alta posição e incitaram a perseguição. Aquilo que eu disse, quando você prega a palavra verdadeira, você vai ser perseguido. Com certeza. Você vai ser perseguido. Foi isso que aconteceu. Isso, pastor, que gerou o quê? Inveja. Os religiosos ficaram com inveja de Paulo, incitaram a perseguição. Só que essa inveja, essa perseguição, olha só, inclusive vem até de Deus, porque a igreja nasceu debaixo de perseguição. Se eles acolhessem, Paulo, não, vamos tomar um café aqui, né? Janta com a gente, eles iam ficar ali e não iam para outra cidade. Eles foram para outra cidade por causa da perseguição. A perseguição é um propulsor para a pregação do evangelho. A igreja nasceu debaixo de perseguição. Então, irmão, não pregue a palavra, não alivia. E vai continuar. E vai continuar. E tem que continuar. Porque para crescer. E chegar para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Para aquelas pessoas que não ouviram a palavra. E no versículo, olha só, que a gente quase não leu aqui, né, pastor? No versículo 52, diz assim que os discípulos estavam cheios da alegria do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Você vê, a alegria do Espírito Santo foi tão grande na vida deles, né? Que eles receberam a palavra, creram em Jesus e ficaram maravilhados. Os gentios. Olha só, aqui, pastor, se cumpriu aquela palavra que está lá em Romanos 10. Colocarei ciúme entre vós e um povo que vocês não conhecem. Fui chamado por aquele que não me conhecia, por aqueles que não me conheciam. Então, olha só, Israel, o povo judeu, era para ser a luz para os gentios. Só que eles falharam. Então, Jesus visitou quem? Os gentios, que somos nós. Então, nós somos chamados, irmão, para ser luz. Né? Então, não tem como esconder uma luz. Se você for chamado para ser luz, está lá em Marcos capítulo 4. A luz, o candeeiro, não vem para ser colocado debaixo do alqueire e nem debaixo da cama. Ele foi chamado para ser colocado no velador, para que todos que estão na casa sejam iluminados. Então, não reclame se você está sendo luz no lugar que Deus te chamou. Se aonde você está é um lugar de trevas, não reclame, porque você foi colocado aí para ser luz. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que benção, né, irmãos? Que estudo maravilhoso. Que pena que a hora passa rapidinho, principalmente quando se tratando, amém, da obra do Senhor, de falar do amor, da grandeza deste Deus. Então, esse é o estudo desta manhã. Amém? Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Não importa se o seu irmão está fazendo, tem inveja ou não tem inveja. Faça a sua parte com Deus e deixe que Deus trate com aquela pessoa, porque vai adquirir realmente aquilo que o cooperador acabou de citar. Perseguição contra o seu ministério, inveja, né? O importante é você obedecer. O importante é obedecer do que sacrificar. É você obedecer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Amém? Que Deus continue abençoando. Nós estaremos preparando agora para o momento da oração, né, cooperador? Já são 11h18. Amém? Coloca aí próximo aí, amém, peça de roupa, água, você que toma remédio controlado, fotografia, amém, da sua família, dos seus familiares, parentela, amém, nós estaremos orando, estaremos fazendo o maior clamor da oração no rádio brasileiro, estaremos intercedendo por você e te dando conselho, você que está em outro estado, até mesmo em outro país, né, os nossos queridos irmãos bolivianos, onde está a minha sogra lá, amém, procura uma igreja mais próxima, amém, uma igreja mais próxima, né, a casa do Senhor, vai lá, leva a sua família, se preocupa com a sua família, vai buscar ao nosso Deus, amém, que Deus tem algo para fazer na sua vida, só que não depende dele, depende de você, dos seus esforços, amém, vai congregar, vai estar junto com os irmãos, vai receber uma oração, vai receber uma unção, isso é muito importante no mundo espiritual, né? E Deus tem grandes vitórias, grandes bênçãos para fazer no meio da humanidade, no meio do seu povo. Então, busca o Senhor, vai buscar
e você com certeza Deus vai te conceder a vitória, amém? Nós estaremos orando juntamente com o operador Éder, estarei encerrando a oração em nome de Jesus, e desde já desejando para você que este domingo, restante deste domingo, estamos quase encerrando a parte da manhã deste domingo, você que ainda não almoçou e queira almoçar com a sua família, com seus familiares, que venha ter um almoço maravilhoso, uma tarde maravilhosa, e chegando à noite, indo com a sua família, com seus filhos para a casa do Senhor, mesmo ele não querendo ir, amém? Então faça a sua parte, vai buscar por eles, né? Tudo nesta vida tem um preço, o preço da renúncia, e no momento que você menos esperar, aquele seu filho, aquela sua filha que tanto você almeja de estar na presença do Senhor, vai estar lá. Por quê? Porque você está buscando, você está, amém, pagando preço por membro da sua família. E assim Deus fará grandes maravilhas em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Começar o período de oração, então. Desde já eu quero agradecer aqui pela oportunidade de você ter permitido nós de entrarmos aí no seu lar através da programação desta rádio Voz Amiga. Baixa o aplicativo, gente. É bênção. A rádio cristã é bênção. Né? O dono aqui é uma bênção também, né? Tá na minha frente aqui. Uma bênção, né? Dono aqui, homem de Deus. Glória a Deus. Abaixa o aplicativo aí e nos acompanhe, né? Não somente a programação da Escola Bíblica Dominical, mas o pastor também está aqui na parte da noite. Todos os dias à noite, né, Todos pastor? Noite, no programa Desperta Brasil. Já eu me convido, pastor. Amém. Eu já vou estar por aqui. Presente aqui, né? Que aqui é uma família. Né, uma família de Jesus, então nós cremos, e eu queria agradecer a oportunidade de você ter permitido a gente de entrar aí, né, na tua casa, no teu lar, através da programação dessa rádio. Depois o aplicativo, baixa o aplicativo da Rádio Voz Amiga, e depois no YouTube também, se inscreva no canal Voz Amiga, tá lá no YouTube. Esse vídeo aqui será lançado lá. E depois se acompanha aqui pelo Facebook do pastor Sidney também. Passa para outras pessoas, né? Passa para outras pessoas, compartilhe. É uma bênção. Sim, eu queria agradecer aqui, mandar um beijo também ao pastor Ronaldo, um abraço, né? Pastor Valnes Crei, pastor José Robson, a equipe de obreiros ali, do pastor, todos os irmãos, o pastor José, né? Ontem o culto na casa dele, família abençoada, um beijo no coração, um milagre de Deus aqui nessa terra. Para quem não acredita em milagre, né, pastor? Só ir lá e ver, né? Como diz ali aquela passagem ali de Filipe, né? Como ele falou ali, que ali em Jesus, ali, Filipe, tava Tomé também, tava todo mundo ali. Ele disse, eu tenho encontrado o Messias, o Senhor que havia de vir e tal. Aí ele falou assim, será? Eu falei, vem e vê. Né? Então, se você acha que não acredita, então vem ver, que é real. Né? Que Deus continua trabalhando nos dias de hoje, da mesma forma que ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo. Variações, quem muda somos nós. Né? Então, eu queria mandar um beijo para toda a família dele, um culto abençoado ontem ali no Jardim Seminário, né? Isso. Vila Leda, coisa assim. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. Assim como o pastor disse, você que trouxe um copo com água, né? Então já deixa aí. Vamos começar o período de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Você que está na nossa casa, eu te convido a unir a fé, a unir o nosso propósito, o nosso espírito, né? O mesmo empenho, as mesmas forças, o mesmo propósito. Vamos unir o nosso coração e a nossa fé e vamos chegar diante do trono de Deus, crendo que Ele está nos ouvindo. Porque as únicas orações que não são ouvidas são aquelas que não são feitas. Ele ouve todas. Ouve todas. Em nome de Jesus. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa, majestosa, gloriosa presença nesta manhã. Que manhã abençoada. Amanhã de domingo, dia 22/1/2023, através desta programação da Rádio Voz Amiga. Pai, que estudo abençoado. Eu espero, Pai, que este estudo venha alcançar milhões, bilhões de pessoas e que as pessoas, Pai, venham compreender a Tua palavra.
Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha levar esta palavra aos corações das pessoas aflitas, das pessoas doentes, das pessoas que estão mortas em delitos e pecados. E venham despertar, trazer um despertamento, um avivamento espiritual, Pai, na vida dessas pessoas. Porque nós cremos na tua palavra. Pela fé, nós cremos, porque a tua palavra ela é poderosa. A tua palavra, ela gera vida. A tua palavra, ela é transformadora. A tua palavra, como o Senhor disse, ela não volta vazia, ela frutifica, ela produz fé. A tua palavra, ela renova, ela coloca a pessoa de pé, ela dá vida, ela dá ânimo. Então nós oramos, Pai, nesta manhã, que esta programação, Pai, venha atingir milhões de pessoas, e que esta palavra, meu Pai, venha encontrar um destino certo, que é o coração das pessoas, porque nós cremos, meu Pai, nós cremos em vidas transformadas. Nós cremos, Pai, que as pessoas que ouvirem esta palavra através dessa programação, neste estudo da escola dominical, venham ser edificadas e venham ter a consciência fortalecida, e venham ter uma fé ali, Pai, fortalecida através da palavra poderosa aqui ministrada nesta manhã. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos ali, a equipe de obreiros e pastores da igreja do pastor Urcide ali, o Brasil para Cristo, a qual nós fazemos parte, todas as igrejas, as pessoas que oram com verdadeira, com sinceridade, com verdadeiramente ali, fé na tua palavra. Abençoa todos, meu Pai, alcança todos através dessa programação. Oramos aqui, Pai, pela vida do cooperador irmão João Souza também, diretor desta rádio, juntamente com a sua família. Que o Senhor, ó Deus, venha estender a tua poderosa mão, Pai, e venha guardar esta família. Que esta família venha estar debaixo da tua sombra, debaixo das suas asas. Que este lugar aqui, Pai, venha ser um lugar mais do que já é abençoado, mais abençoado do que já é. Abençoa, Pai, a vida do pastor Orcide de Abreu, que nos confiou este trabalho de estar aqui nesta manhã, levando a tua palavra e ministrando a escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, a missionária Sandra, ali toda a sua família, que o Senhor venha continuar dando sabedoria para ele, venha continuar dando luz, muita graça, Pai, muita força para ele continuar neste trabalho, meu Deus, porque enquanto estivermos aqui nesta terra, meu Deus, estaremos, meu Pai, propício a tudo. E somente o Senhor, ó Deus, que é poderoso para nos guardar e nos livrar, meu Pai, dos males, nos livrar, Pai, das astutas ciladas do diabo. Então abençoa, Pai. Oramos por todos os nossos ouvintes, a minha mãe, a minha esposa, todos da programação, Pai. Guarda todos os governantes, Pai, também deste país, né? Todos os prefeitos, os governadores, senadores, vereadores, meu Deus, os líderes, né? Os secretários, o presidente da república. Que o Senhor venha abençoar todos, venha dar entendimento, Pai, e sabedoria para que eles venham governar com sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, estamos, meu Pai, numa mesma dimensão. Aleluia. Quantas pessoas estão orando conosco, estão formando esta corrente de fé, através da oração da fé, que curará o enfermo. Meu Deus e meu Pai, vai ao encontro desta pessoa, pelo ato de fé que colocaram um copo com água, uma garrafa com água, que o Senhor venha consagrar esta água, que no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a cura, a libertação, a restauração. Meu Deus, meu Pai, que quando esta pessoa vestir esta roupa, venha ser liberta, restaurada, para a honra e glória do teu nome. Não é para a glória de um homem, de uma mulher, de uma denominação, não, Pai. É para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Aleluia, vai ao encontro daqueles que estão, meu Pai, internado. Quantas pessoas no CTI, no UTI, pessoas, meu Pai, sendo sustentadas através de aparelhos humanos, mas o Senhor tem poder, meu Pai, de mudar o cativeiro desta pessoa, a situação, meu Pai, clínica desta pessoa. Meu Deus, abençoe os médicos, as médicos, enfermeiros, enfermeira, que tem dado a sua vida a favor de vidas, meu Pai, abençoa a família de cada um. Meu Deus, esta pessoa que está com problemas pulmonar, pessoas com Covid, meu Pai, Senhor, vai restaurando. Meu Deus, vai curando o pulmão desta pessoa, vai repreendendo toda a infecção pulmonar,
Meu Deus, esta pessoa que tem dores constantes na coluna, problema circulatório, pressão alta, pressão baixa, esta pessoa que faz hemodiálise, Senhor, que está com problema renal, meu Deus, problema na vesícula, meu Deus e meu Pai, pedra, Senhor, vai miuçando esta pedra, vai repreendendo, meu Pai, todo espírito de enfermidade, porque a tua palavra diz ali no profeta Isaías, meu Pai, que sobre si o Senhor levou nossas enfermidades, a nossa chaga, as nossas maldições, pelas pisaduras do Senhor nós fomos curados, nós fomos sarados. E eu creio, Pai, que esta pessoa que colocou esta carteira de trabalho, esse documento que está perante a justiça, meu Deus e meu Pai, se é documento trabalhístico, se é de herança, entre em providência, que o Senhor é o nosso advogado por excelência, o Senhor é o nosso juiz por excelência, e eu determino na vida desta pessoa a vitória, determino a bênção, Senhor, que o Senhor venha repreender todo embaraço, o embaraço que está na vida desta mulher, deste homem, que seja, meu Pai amado, desfeita agora. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, todo encanto, seja destruído agora, Senhor. Abençoe a vida desta criança. Aleluia. Abençoe, meu Pai, esta criança que às vezes está com problemas, meu Pai, de perturbação, que às vezes tem visto algo, Senhor, escondido dos pais, dos avós. Mas eu creio, Pai, no mover do teu poder, aonde esta criança tem ouvido vozes, meu Pai, do além, que às vezes essas vozes, meu Pai, têm incentivado esta criança a querer fazer algo com as suas próprias vidas, que o Senhor venha colocar por terra, Senhor. Abençoe, meu Pai, a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra, é a família, que às vezes o adversário tem querido, meu Pai, acabar, destruir, aniquilar, mas o Senhor é o Deus da providência, é o Deus do já, é o Deus de agora. Faça, meu Pai, conforme a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que permanece, que prevalece. O Senhor sabe o do melhor para mim, para a humanidade, Senhor, porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os pensamentos do Senhor são os nossos pensamentos. Abençoe aqueles que estão trabalhando agora para ganhar o pão de cada dia, para levar o pão de cada dia no meio da sua família, Abençoe os mototáxis, taxistas, Uber, os motoristas do ônibus coletivo, os caminhoneiros que estão viajando do norte, sul, leste a oeste desta nação. Abençoa as nossas autoridades, porque a tua palavra diz ali, as cartas aos romanos, meu Pai, que toda autoridade foi constituída pelo Senhor para corrigir o mal sobre a face desta terra. Abençoando, Senhor, grandemente as nossas autoridades, os missionários que estão na missão, levando a tua palavra. Meu Deus, abençoe as lideranças de cada ministério, abençoando poderosamente, para que eles possam ter uma grande visão no mundo espiritual, para que venha ter uma gestão, meu Pai, na frente de um ministério abençoado, direcionado através do Senhor, que eles não venham fazer, meu Pai, conforme, e abençoe, Pai, grandemente o final, e nós pedimos a bênção a favor de cada um que participou desta programação, meu Deus e meu Pai, abençoando poderosamente a cada um dos teus filhos, Pai. Abençoe, Senhor, guarda nas tuas mãos santas, abençoando o diretor desta emissora, o operador João Souza, sua família, todas as programações aqui desta rádio, e aonde tem alcançado, meu Pai, aonde esta pessoa que está ouvindo através do aplicativo do rádio Voz Amiga, aplicativo do Rádio Net, pelo Face, pelo canal no YouTube da Voz Amiga, venha ser impactado através desta palavra, através desse estudo que foi, meu Pai amado, aplicado nesta manhã. A oração também, Senhor. Esta pessoa que está tomando uma decisão agora, Pai, de retornar aos caminhos do Senhor, que o Senhor venha abençoar, dar força, meu Pai, que venha, meu Pai, fortalecer esta pessoa, que esse estudo desta manhã,
teus filhos venham ter tido, meu Pai, observido, Senhor, absorvido esse estudo, porque o seu poder, meu Pai, é que prevalece na vida desta pessoa. E nós te pedimos a bênção. Aqui está o caderno, meu Pai, da oração. O caderno aqui desta emissora, meu Pai, Rádio Voz Amiga. Quantos nomes estão relacionados neste caderno? Quantas pessoas foram alcançadas através da intercessão, através da oração? Vai ao encontro, meu Pai, de cada nome que estão relacionados aqui, Pai. Vidas, meu Pai, enfermas, pessoas cansadas, oprimidas. E nós te rogamos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém. Nós dizemos amém. Eu tenho aí, irmãos, no momento da oração, Deus me levou, o cooperador irmão Éder e o cooperador irmão João Souza, estavam comentando com o irmão João Souza na programação Desperta Brasil, algo que aconteceu que é bom para alertar você, mãe, você, avó, sobre uma criança que nos ligou para mim, para minha esposa, na quinta-feira, que nós fomos no lar desta avó, e chegamos lá, esta criança estava perturbada, cooperador. Que às vezes as pessoas acham que criança não fica endemoniada. Só porque é criança, pega aquele versículo isolado da palavra de Deus para favorecer. Isso é um perigo muito grande, né, irmãos? Verdade. E chega uma daquela criança estava perturbada, daí eu comecei a conversar com aquela avó, se ela tem policiado aquela criança no seu celular. Ela falou não, né? E aonde eu falei aquilo que Deus tem mandado falar, porque quando Deus manda falar, meu filho, pode ser para quem for. Até se meu pai ressuscitasse hoje, eu falava para ele também, né? Aquilo que Deus manda a gente falar, né? Tem que falar, para alertar que às vezes aquela criança estava assistindo muitos desenhos, filmes de ação, de terror, no próprio celular. Chegamos lá, aquela criança estava perturbada. A avó relatou para nós que aquela criança estava ouvindo vozes dizendo que ela iria morrer, que ela tinha que morrer. E isso é um perigo, igreja. A gente acha que não é sério, é seríssimo. Algo sério, irmãos. Imagina que muitas famílias que não estão cientes que às vezes, né, tem acontecido tragédia grande no meio da família. Então vigiemos. Leva esta criança para a igreja, está na sua responsabilidade. Eu falei para aquela avó, está na sua responsabilidade. Não tem como a criança querer, hoje não vou, e você não vai na igreja porque a criança não vai. Ou às vezes vai e deixa a criança com outra pessoa. Leva, está na sua responsabilidade. Enquanto está comendo do teu prato, aquilo que você coloca no teu prato, a responsabilidade é sua. É um conselho de pai, um conselho de pastor que eu estou dando para você. Para não acontecer, que nem estava acontecendo na vida desta avó, na vida desta criança com apenas 8 anos de idade, que fez agora. E ainda ele entregou a maninha dele ainda, que é mais nova, com 5 anos. A maninha também está vindo coisa que não é para ver. Né? Mas isso é um perigo. Depois que acontece uma tragédia, os pais são responsáveis. Né? Os pais são responsáveis. Daí não adianta, sempre eu costumo dizer para a igreja, não adianta chorar o leite derramado que derramou no fogão. A única coisa que você vai ter que fazer é limpar o fogão, porque o leite já foi. Não vai recuperar mais. Amém, irmão? Então se preocupa. Vai na igreja. Longe é um lugar que não existe, irmãos. É uma frase que eu guardo comigo desde os anos 80, que eu vi num quadro de avião. Um francês com essa frase. Longe é um lugar que não existe. Não tem longura, irmãos, aquilo que você está fazendo pela sua família. Invista no seu filho. Amém? Ou policia, se não quer tirar o celular que já acostumou, policia, dá uma olhada. O que ele está vendo, o que ele está acompanhando, porque existem mensagens subliminares, irmãos, que é para criança. O demônio aproveita, né? Às vezes nós não dando legalidade, ele já aproveita. Imagina nós dando legalidade. Amém? O meu abraço, o meu carinho, o meu afeto a você e a sua família. Nós amamos você. Por isso que nós estamos falando isto. E Jesus ama mais ainda, que ele deu a sua vida para que você pudesse estar com vida hoje. Hoje estaremos ali na Avenida Rádio Maia, 1198, na Igreja Brasil para Cristo, com o culto voltado à família. Amém? Meu telefone é o 67-99289-1106. Estamos aí, né,
para fazer aquilo que Deus tem determinado. Amém. Te ajudar, te aconselhar naquilo que for possível. Você pode pedir oração nesse telefone, ali é o WhatsApp. Um beijo para minha esposa que está nos acompanhando, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Que você venha ter o restante deste domingo abençoado em nome de Jesus. E a saudação é do nosso querido irmão cooperador Éder. Amém. Que Deus abençoe você mais uma vez, né? Por ter nos aguentado até aqui, né? Deus abençoe. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, né? Das 10 às 11h30, com a 6ª lição, né? Encerrando praticamente a viagem missionária de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo. Um beijo também para minha esposa, para minha mãe, todos ali que estão nos acompanhando, né? Meu padrasto ali, o presbítero Antônio Barreto. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, tá? Que você venha ter uma semana repleta de bênção, né? Que essa semana agora venha ser uma melhor semana da tua vida, né? Eu profetizo na sua vida aí, em nome de Jesus, receba esta palavra, né? Que venha ser uma semana abençoada. E antes de encerrar, eu queria dizer para você, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano. E este plano é te crucificar, te enterrar e te ressuscitar com ele. Você quer esse plano? Então, é forte. Deus abençoe ricamente aí a tua vida. Em nome de Jesus. E domingo que vem, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Um abraço e um beijo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.